Você já sentiu que seu nome carrega algo a mais do que apenas um som? Como se houvesse uma vibração secreta que se ativa cada vez que alguém o pronuncia. Carl Jung dizia que o inconsciente é como um espelho da alma, e que nada que vem à tona é aleatório, nem mesmo a primeira letra do seu nome. Antes mesmo de aprendermos a falar, o nosso nome já nos moldava. Ele é a primeira palavra que ouvimos com frequência direcionada a nós, é o som que define presença, identidade, existência. E, segundo Jung, todo som carrega um símbolo, todo símbolo uma imagem arquetípica e toda imagem um chamado. Por isso, a primeira letra do seu nome não é apenas uma coincidência fonética. Ela é um portal para um arquétipo, um convite que o inconsciente aceitou antes mesmo de você compreender. Você já reparou como algumas pessoas com a mesma inicial compartilham certa força interior, certos comportamentos, posturas, até um tipo de magnetismo? Parece que aquela letra vibra em seu campo emocional. A letra S, por exemplo, tende a carregar o arquétipo da serpente e do silêncio, um poder que se manifesta de forma discreta, mas transformadora. Enquanto a letra M evoca maternidade, memória e mistério. Pessoas com nomes iniciados em M muitas vezes têm alma de guardiões. Guardam histórias, segredos, pessoas. E tudo isso pode acontecer sem que elas saibam conscientemente. Mas o inconsciente, como diria Jung, sabe? E vive. Ele vê nos sons o que os olhos não veem. Para o inconsciente, um nome é como um selo, e esse selo vibra, tanto em quem o carrega, quanto em quem o escuta. Jung explorava esse fenômeno em seus estudos sobre sincronicidade, observando como símbolos aparentemente banais se repetem em momentos decisivos da vida, e o nome, ao ser repetido ao longo dos anos, se torna um mantra de ativação, uma chave que acessa padrões mais profundos da alma. Mas qual é o arquétipo que se esconde na sua inicial? E por que isso pode influenciar seus relacionamentos, decisões, medos e desejos? A resposta pode não estar nos livros, mas ela está dentro de você. E a jornada para acessá-la começa agora. A cada letra, uma lente, a cada nome, um destino. E o seu já começou a vibrar. Desde as civilizações mais antigas, o som sempre foi visto como um poder criador. Na tradição védica, por exemplo, o universo teria nascido do som primordial, o Om. Na cabala hebraica, cada letra carrega um número, uma vibração e uma essência espiritual. E para os egípcios, nomes não eram apenas rótulos, mas entidades vivas com alma. Carl Jung, embora nascido em um contexto científico, reconhecia que havia uma sabedoria simbólica ancestral que a psicologia moderna não podia ignorar. Ele dizia que há algo nos símbolos que nos conhece antes de sermos capazes de conhecê-los. E é exatamente esse mistério que envolve a primeira letra do nome. Não apenas como som, mas como arquétipo em movimento. Jung observava que os nomes ativam imagens no inconsciente coletivo. Imagine ouvir o nome Leonardo. Mesmo sem conhecer a pessoa, a mente começa a desenhar imagens internas, um artista, um guerreiro, um criador. Essas imagens não vêm do acaso. Elas emergem de associações arquetípicas. E tudo começa com o som inicial. A letra L, por exemplo, tem uma leveza sutil no início, quase como um sopro, mas carrega também uma força de direção, como uma lança ou linha reta. Nos estudos esotéricos antigos, ela era associada à luz e à liderança. Jung teria interpretado isso como um símbolo da jornada do herói que ascende, que guia sem precisar dominar. Já a letra R, com seu som vibrante, ativa no inconsciente a imagem do movimento, da reviravolta, da revolução interior. Pessoas com nomes que começam com R, muitas vezes, trazem em si o arquétipo do rebelde sagrado, aquele que rompe padrões não por vaidade, mas por impulso de alma. Não se trata de superstição, é uma leitura simbólica do som. E como Jung ensinava, símbolos não precisam de lógica para fazer sentido. Eles fazem sentido porque despertam algo que já está em nós. A psicologia arquetípica de Jung parte do princípio
de que cada ser humano nasce com uma alma estruturada por imagens, e que essas imagens são ativadas por experiências, palavras, gestos e nomes. Por isso, quando você escuta seu nome, há algo dentro de você que acorda, e esse algo vem da parte mais profunda da psique. O nome é uma âncora do self, e a letra inicial, a centelha que acende essa âncora. Ela não define quem você é, mas revela uma porta de entrada para o que você pode se tornar. Mas então, se cada letra é uma ativação, como entender a sua? Nos próximos blocos, vamos mergulhar na essência simbólica das letras do alfabeto e nos arquétipos que elas despertam. Não como regras fixas, mas como espelhos, porque o nome que você carrega pode esconder um chamado, e talvez esteja na UA. Hora de escutá-lo com mais consciência. Antes de seguir, aproveite este momento para se inscrever no canal e nos contar nos comentários qual é a primeira letra do seu nome. Se você sente que ela influencia algo em você, ou se já teve curiosidade de saber se isso poderia significar algo maior. Esse tipo de partilha ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que talvez estejam em busca do mesmo entendimento. E quem sabe, o seu comentário não desperta uma conexão inesperada? Vamos seguir? Na próxima parte começamos com as letras A, B e C e os arquétipos que elas sussurram à alma. A letra A é o sopro do começo. Ela traz a força de quem inicia, de quem rompe o silêncio com uma decisão. No inconsciente, A está ligada ao arquétipo do pioneiro, aquele que abre caminhos, que carrega coragem antes mesmo de saber para onde está indo. Pessoas com nomes iniciados por A costumam ter esse impulso. Tomam a frente, iniciam conversas, projetos, mudanças. Mas nem sempre isso é consciente. Às vezes, elas se perguntam por que não conseguem parar, por que precisam sempre ser o ponto de partida. É porque o A vibra esse movimento, e o inconsciente responde com ação. Já a letra B é a guardiã do abrigo. Seu som mais suave, mais contido, ativa no inconsciente o arquétipo da nutridora. B não grita, que ela acolhe. Quem carrega essa letra como primeira pode trazer uma tendência a cuidar mais dos outros do que de si. É o tipo de pessoa que escuta com profundidade, que sente antes de falar. Jung associaria a letra B ao feminino arquetípico, que observa e estrutura, como a lua que ilumina sem precisar se impor. Mas atenção, o excesso de doação pode levar ao esquecimento de si. É preciso equilibrar o cuidar com o permitir-se ser cuidado. A letra C vibra criatividade e fluxo. Ela começa com uma curva, e é justamente essa imagem curvilínea que ativa o arquétipo do artista. C é símbolo de expressão, de comunicação não linear. Pessoas com nomes iniciados por essa letra costumam trazer ideias novas, mas nem sempre conseguem se expressar de forma direta. Preferem metáforas, histórias, arte. Jung veria aí a manifestação do inconsciente por meio da imaginação ativa. Um canal simbólico, profundo, muitas vezes incompreendido por quem espera lógica. Interessante observar como cada som não é apenas um fonema, mas uma força viva que reverbera na psique. E a forma como essa letra se manifesta pode dizer muito sobre como alguém inicia sua jornada no mundo. Não se trata de colocar as pessoas em caixas, mas de abrir janelas para compreender o que talvez já estivesse pedindo escuta. Você se identifica com a energia da sua letra? Ou sente que talvez esteja ativando um arquétipo diferente, mais profundo, que ainda não foi reconhecido? Nos próximos blocos, vamos seguir explorando essas ativações sonoras do inconsciente, porque, como diria Carl Jung, não há nada mais poderoso do que tornar consciente aquilo que nos governa em silêncio. Na sequência, mergulharemos nas letras D, E e F, e nos arquétipos que despertam ao serem pronunciadas. A letra D chega com os pés no chão, é firme, direta, com uma sonoridade que toca a terra da psique. D ativa o arquétipo do construtor, aquele que precisa ver resultado, que busca segurança, estrutura, sentido prático nas ações. Pessoas com nomes que começam com D costumam ter uma ligação forte com a responsabilidade. Mesmo que em silêncio,
Sentem que precisam sustentar algo: a família, o grupo, o caminho. Para Carl Jung, esse tipo de energia pode representar o ego que se desenvolveu em torno da estabilidade. Mas, em níveis mais profundos, também pode esconder o medo da queda, o receio de não estar à altura daquilo que construiu. O arquétipo do construtor, quando inconsciente, transforma-se em rigidez. Quando reconhecido, vira base sólida para criar pontes. A letra E, por outro lado, dança com o ar. Ela é a curiosa, a questionadora, a que chega com leveza, mas também com sede de sentido. O som. Da letra E, aberto, emana expansão. E isso desperta o arquétipo do mensageiro, aquele que busca traduzir o invisível em palavras. Pessoas com nomes iniciados por I costumam ter uma sensibilidade afiada para o ambiente, percebem nuances, captam intenções, absorvem vibrações. Jung diria que é uma alma que vive entre dois mundos, o concreto e o simbólico, e sua missão é muitas vezes dar voz ao que está calado, mas pulsando. Por isso, essas pessoas podem ser ótimas comunicadoras, mas também podem se perder em meio a tantas percepções, se não encontrarem um centro interno. A letra F, com seu som que desliza, desperta o arquétipo do harmonizador. Ela não impõe, ela ajusta. O F tem algo de afetuoso, de cuidadoso, como se caminhasse com as mãos estendidas. Pessoas com essa inicial muitas vezes são mediadoras naturais, buscam a paz não por fraqueza, mas por sabedoria intuitiva. Jung via esse tipo de energia como um reflexo do arquétipo da alma antiga, aquela que já viu muitos ciclos, e por isso escolhe o equilíbrio em vez do conflito. Mas esse dom pode ser confundido com passividade. E o desafio aqui é lembrar que a harmonia não é ausência de voz, é presença que não precisa gritar. Cada letra toca uma parte diferente da alma, e quanto mais nos aproximamos desses arquétipos internos, mais entendemos nossas forças e nossos desafios. É como se o nome sussurrasse segredos que só agora começamos a escutar com clareza. Você já percebeu algo parecido em pessoas que conhece? Algum padrão oculto entre nomes com a mesma letra? Se sim, compartilhe com a gente nos comentários, porque muitas vezes é no olhar do outro que a nossa alma se reconhece. Seguimos juntos? No próximo bloco, vamos explorar as letras G, H e I e os arquétipos que despertam quando o som se transforma em símbolo. A letra G chega com uma presença mais densa, quase como um tambor que marca o compasso interior. Ela vibra no inconsciente como força oculta, algo que não se mostra logo de início, mas que cresce com o tempo. G ativa o arquétipo do guardião, dos mistérios. Pessoas com essa inicial muitas vezes carregam uma sabedoria silenciosa, uma percepção além do óbvio. Elas podem parecer reservadas ou discretas, mas internamente são profundas, investigativas e intuitivas. Jung veria nelas a manifestação do velho sábio, uma figura interna que observa antes de agir, que protege mais do que exibe. O desafio é não se isolar demais, pois o guardião, quando se desconecta, transforma-se em sombra, desconfiança, dureza, rigidez. Mas quando em equilíbrio, ele se torna farol, um guia que ilumina sem fazer barulho. A letra H carrega uma leveza quase espiritual. O som do H é sutil, quase ausente, como o sopro de uma brisa que passa sem ser vista, mas é sentida. É o arquétipo da ponte invisível, aquela que conecta o que parecia separado, céu e terra, razão e emoção, silêncio e expressão. Quem tem nomes que começam com H tende a ter uma conexão forte com o etéreo, com o sutil, com a intuição que não se explica, mas que conduz. Jung enxergaria nessa letra um símbolo da alma mediadora, aquela que transita entre mundos e traduz mensagens que não são verbais. Mas esse dom pode ser mal interpretado em ambientes muito racionais. Por isso, essas pessoas precisam de espaços onde possam respirar fundo e confiar na própria sensibilidade, sem medo de parecerem frágeis, porque, na verdade, elas são canais. Já a letra I é como uma chama fina e ereta. Ela sobe, aponta para o alto e traz consigo o arquétipo do buscador. O I quer entender, alcançar,
transcender. Pessoas com essa inicial costumam ter um chamado interior por algo maior, uma vontade quase inexplicável de descobrir a verdade, seja através da arte, da espiritualidade ou do conhecimento. Jung via isso como a ativação do self, o centro organizador da psique, que convida a pessoa a sair da zona de conforto e caminhar rumo à individuação. Mas essa busca, quando não é compreendida, pode gerar solidão, inquietação ou sensação de inadequação. O buscador precisa entender que não é a chegada que importa, mas o caminho em si, e tudo o que é revelado no processo. 3 letras, 3 almas, 3 caminhos diferentes, mas todos conectados pela mesma linguagem profunda, a da psique que se expressa por meio do som, da forma e do significado oculto. E você, se sua letra ainda não apareceu, observe como seu corpo reage ao escutar cada uma. Às vezes, o arquétipo ressoa mesmo quando não é o seu, porque o inconsciente reconhece o símbolo antes da mente. Na próxima parte, vamos mergulhar nas letras J, K e L, com seus arquétipos de justiça, impulso e luz interior. A letra J vibra como um raio de decisão. Ela entra com força e clareza, quase como um julgamento que corta a névoa. No inconsciente, J ativa o arquétipo do justiceiro, aquele que nasce com um forte senso de certo e errado e que carrega dentro de si o desejo de restaurar a ordem. Pessoas com nomes iniciados por J muitas vezes sentem desde cedo que têm uma missão, mesmo sem saber exatamente qual. Jung chamaria isso de chamado da consciência moral profunda, uma força interior que clama por verdade, ética e coerência. Mas quando em desequilíbrio, esse arquétipo pode se tornar rígido, crítico, intolerante. Por isso, o desafio de quem carrega o J é encontrar a compaixão dentro da justiça, reconhecer que cada alma está em seu próprio tempo e que restaurar não é punir, é compreender. A letra K é como uma faísca elétrica, pouco comum, mas intensamente marcante. K carrega o arquétipo do iniciador, alguém que chega para ativar mudanças, provocar deslocamentos, abalar certezas. Pessoas com essa letra muitas vezes vivem eventos fortes, quase como rituais de passagem. Nada nelas é morno. Elas vêm ao mundo para transformar e muitas vezes fazem isso sem perceber. Jung via esse tipo de alma como catalisadora de evolução, mas também alertava: quem carrega esse fogo precisa aprender a conter e direcionar, pois o iniciador, quando inconsciente, pode se tornar destrutivo, mas quando desperto, se torna luz, que revela o que antes era invisível. Já a letra L é uma carícia sonora. Ela flui com suavidade, mas esconde uma intensidade que nem todos percebem de início. L ativa o arquétipo do amante, não apenas no sentido romântico, mas no mais profundo, aquele que ama a beleza da existência, que valoriza os detalhes, que se entrega ao momento com presença plena. Pessoas com nomes iniciados por L costumam ter um coração sensível, um olhar encantado, uma alma que pulsa por harmonia. Jung identificaria aí o arquétipo da ânima, o feminino interior que habita homens e mulheres e que convida ao encontro com o sagrado. Mas o desafio de L é não se perder na busca pelo belo. O amante, quando carente, transforma-se em dependente, mas quando inteiro é pura inspiração. Um lembrete de que viver pode ser, sim, um ato de amor. Essas letras não apenas compõem nomes, elas são como sementes que, uma vez ativadas, começam a florescer dentro da alma. E quanto mais consciência colocamos sobre elas, mais essas flores revelam sua forma verdadeira. Você sente que alguma dessas letras ecoa algo dentro de você, mesmo que não seja a sua inicial? Nos próximos blocos, seguiremos com as letras M, N e O, e os arquétipos que elas despertam quando a alma começa a se lembrar de quem é. A letra M pulsa como um tambor ancestral. É uma das letras mais usadas no mundo, e talvez por isso carrega uma vibração universal. No inconsciente, M ativa o arquétipo da mãe primordial, não apenas no sentido biológico, mas como princípio,
que acolhe, sustenta, preserva. Pessoas com nomes que começam com M muitas vezes são vistas como porto seguro, como alguém que guarda memórias, histórias, silêncios. Jung via nessa energia o reflexo da Grande Mãe, aquela que nutre, mas também aquela que consome quando não está em equilíbrio, porque o amor do M pode ser tão grande que sufoca, tão protetor que impede o voo. O desafio, então, é cultivar o amor sem prender, nutrir sem perder-se do próprio centro. A letra N tem uma vibração mais interna, quase meditativa. Ela começa com uma negativa, não, mas esconde um potencial de afirmação profunda. No campo simbólico, N ativa o arquétipo do navegante interior. É a alma que se volta para dentro, que procura respostas no silêncio, que carrega o dom da introspecção e da observação refinada. Pessoas com essa letra costumam ser profundas, às vezes consideradas enigmáticas ou difíceis de ler. Mas quem aprende a escutá-las com o coração, percebe ali há um universo inteiro em gestação. Jung dizia que a introspecção é um portal para o self, e quem carrega o N, muitas vezes, já nasce com essa chave. Mas há um risco. O navegante pode se isolar demais, confundir profundidade com distância. É preciso lembrar que mergulhar é essencial, mas voltar à superfície também faz parte do caminho. A letra O é redonda, completa, como um círculo sagrado. Ela vibra como um ciclo fechado, mas não como fim, e sim como continuidade. O ativa o arquétipo da totalidade, o símbolo mais próximo da integração do self em Jung. Pessoas com nomes iniciados por O muitas vezes carregam uma sabedoria natural, mesmo que nunca tenham estudado psicologia ou espiritualidade. Elas sabem, sem saber explicar como. É como se tivessem vindo com algo concluído dentro de si, um eixo interno que dá equilíbrio, mesmo em meio ao caos. Mas essa completude também pode gerar o sentimento de deslocamento, porque o mundo lá fora parece fragmentado demais. O desafio, então, é compartilhar essa sabedoria sem esperar que todos a compreendam. Como diria Jung, o que vem do self não precisa ser aceito, apenas vivido. 3 letras que tocam partes muito diferentes da alma. M traz o calor do cuidado. N, a profundidade da escuta, a vibração da unidade. E todas juntas lembram que nosso nome não é um acaso, mas uma dança entre som, destino e consciência. No próximo bloco, vamos com as letras P, Q e R, e os arquétipos que despertam quando o inconsciente começa a falar com mais clareza. A letra P tem uma força que parece suave à primeira vista, mas carrega potência. No plano simbólico, P desperta o arquétipo do portador de propósito. Pessoas com essa letra geralmente são inquietas, mas não no sentido disperso, e sim por sentirem que há algo que precisam realizar. Elas carregam internamente a sensação de missão. Às vezes, isso as impulsiona. Outras as angustia. Jung falava da angústia do sentido, como um dos chamados mais profundos da alma, e o P vibra justamente nessa frequência, a busca por algo que dê sentido real ao viver. Por isso, quem nasce com essa letra costuma alternar entre momentos de grande ação e períodos de silêncio reflexivo, porque o portador de propósito não pode viver no raso, ele precisa mergulhar, mesmo quando ninguém mais entende. A letra Q é rara, quase misteriosa. Na superfície parece discreta, mas no inconsciente, ela ativa um arquétipo ancestral, o do questionador sagrado Q. É aquele que não se satisfaz com respostas prontas, que pergunta o que ninguém ousa, que sente que há algo por trás da realidade visível. Jung diria que o Q representa a alma que caminha entre véus, sempre procurando o que está além, não por vaidade, mas por essência. Essa busca pode tornar a vida mais intensa, mais solitária até, mas também mais verdadeira. Pessoas com essa letra costumam sentir-se diferentes, e de fato são, porque elas vêm para abrir trilhas que não existiam. E o preço disso, às vezes, é não ter mapa, mas o dom é criar caminhos, onde ninguém antes havia passado.
A letra R é um trovão em forma de som. Ela vibra, reverbera, gira e justamente por isso ativa o arquétipo do renascido, aquele que vive múltiplas mortes simbólicas ao longo da vida. R representa ruptura, reviravolta, reinício. Pessoas com nomes iniciados por essa letra muitas vezes enfrentam mudanças bruscas, passam por perdas profundas, mas renascem com mais força. Jung via nesse tipo de energia o movimento alquímico da transformação. E o R é um símbolo dessa alquimia. Ele destrói para reconstruir. Mas não é destruição vazia, é regeneração da alma. O desafio aqui é não resistir ao ciclo. Quanto mais se resiste à mudança, mais ela dói. Mas quando se aceita, ela cura. Essas três letras, P, Q e R, nos falam de busca, de profundidade e de renascimento. São letras que não passam despercebidas, porque ativam dentro da alma aquilo que não pode mais dormir. E você, já sentiu que seu nome te levou a caminhos inesperados? Que certas letras guardam algo mais do que o som? Nos próximos blocos, vamos com as letras S, T e U, e os arquétipos que elas revelam quando a alma decide se mostrar. A letra S entra como um sussurro. Ela não chega com barulho. Ela desliza como uma serpente que observa tudo em silêncio antes de agir. E é exatamente esse o arquétipo que o S ativa, o da serpente sagrada, mas ao contrário da imagem distorcida que a cultura popular impôs. Jung via a serpente como símbolo de sabedoria profunda, cura, transformação e regeneração. Pessoas com nomes iniciados por S muitas vezes têm uma inteligência sutil, não se impõem, mas leem o ambiente com precisão. Preferem escutar primeiro, falar depois, e quando falam, geralmente tocam onde mais precisa. O desafio do S é lidar com a solidão que esse tipo de percepção pode gerar, porque nem sempre o mundo entende a alma que vê demais. Mas quando esse arquétipo é acolhido com amor, ele se transforma em medicina. A letra T é direta, firme, quase como uma âncora. Ela corta o ar com precisão e, por isso, no inconsciente, desperta o arquétipo. Do traçador de caminhos, T é aquele que define rumos, estabelece limites, decide com clareza. Pessoas com essa letra costumam ser práticas, objetivas, mas também têm um senso de proteção muito forte. Elas não dizem tudo o que sentem, mas expressam com ações. E muitas vezes são os pilares invisíveis de um grupo, de uma família, de uma história. Jung diria que essa energia carrega uma forte ligação com o arquétipo do guerreiro, mas não aquele que ataca, e sim o que guarda. O desafio do T é suavizar a rigidez, permitir-se sentir sem medo de perder o controle. Porque o verdadeiro guerreiro é aquele que não luta com o mundo, mas com os próprios fantasmas, e os transforma em força. A letra U é uma curva descendente. Ela abre espaço, cria um receptáculo, e esse gesto, no campo simbólico, é o arquétipo da alma que acolhe o invisível. Pessoas com nomes iniciados por U costumam ter dons intuitivos, uma ligação forte com sonhos, com o inconsciente, com dimensões mais sutis. Elas sentem antes de entender. Carregam dentro de si um mundo próprio e muitas vezes passam a vida tentando equilibrar o que sentem com o que o mundo espera delas. Jung veria no U o símbolo do vaso, aquele que se esvazia para poder ser preenchido pelo novo. Mas o desafio dessa alma é não se esvaziar por completo tentando agradar. O dom está em lembrar que acolher não é esquecer de si, é encontrar espaço para o outro sem se dissolver. Essas três letras, S, T e U, nos revelam três caminhos de poder: a sabedoria do silêncio, a força da decisão e a profundidade do acolhimento. Três formas diferentes de tocar o mundo, e todas igualmente sagradas. No último bloco, vamos fechar com as letras V, W, X, I e Z, e com uma reflexão final sobre como o seu nome pode ser, desde sempre, o mapa mais íntimo do seu destino. A letra V chega com velocidade, vibração e verticalidade. Ela desce como uma raiz afiada que toca o centro da Terra. No plano arquetípico, V ativa o símbolo da visão interior. Pessoas com essa letra no início do nome
costumam ter uma percepção aguçada do que está por vir. Elas não apenas vivem o presente, elas enxergam além. São movidas por ideais, mas também por uma intuição firme, como se tivessem recebido um mapa que ninguém mais viu. Jung diria que essas almas são portadoras do olhar simbólico, aquele que conecta o mundo visível ao invisível, o que acontece fora com o que vibra dentro. Mas o desafio do V é não perder-se em visões que ninguém entende, nem se frustrar com a lentidão do mundo para acompanhar seu ritmo. É preciso lembrar, quem vê longe às vezes caminha só, mas isso não significa estar perdido. A letra W, rara e dupla, carrega a força da união dos opostos. Ela vibra como dois espelhos inclinados que formam um novo caminho. W ativa o arquétipo do alquimista relacional, aquela alma que transforma tudo o que toca, especialmente nos vínculos humanos. Pessoas com essa letra tendem a viver relações intensas, profundas, porque são espelhos ambulantes. Elas fazem o outro se enxergar, e nem todo mundo está pronto para isso. Jung via nessa energia um reflexo do processo de individuação através do encontro com o outro, mas não o outro externo, e sim o outro dentro de si. O W Balho ensina que a verdadeira transformação acontece na relação, mas exige coragem, porque tocar o outro é também tocar a própria ferida. A letra X é um cruzamento. Ela marca encontros, intersecções, destinos que se cruzam por razões que nem sempre a lógica explica. X ativa o arquétipo do enigmático. É a alma que carrega segredos, códigos, caminhos não lineares. Pessoas com essa letra costumam ser difíceis de decifrar, até mesmo por elas mesmas. Elas não seguem trilhas, elas se tornam o próprio enigma a ser vivido. Jung já lhe o veria como símbolo da totalidade não resolvida, da união entre sombra e luz, do self que ainda está em mutação. E o desafio de quem carrega esse som é confiar que mesmo o caos tem um ritmo e que a confusão também é um mapa, ainda que invertido. A letra Ibru é como uma encruzilhada. Ela se abre em dois ramos e, por isso, simboliza escolha, bifurcação, livre-arbítrio, no inconsciente, e ativa o arquétipo do andarilho espiritual. É a alma que busca sentido, que pergunta «por quê?», antes de aceitar qualquer resposta. Pessoas com essa letra vivem transformações ao longo da vida, porque estão em constante busca de um caminho que não é externo, é interno. Jung via essa alma como a do iniciado, aquele que caminha por fé, não por prova. E seu desafio é confiar na própria bússola, mesmo quando o mundo inteiro aponta para outra direção. A letra Z é o fim do alfabeto, mas não o fim da jornada. Ela vibra como o fechamento de um ciclo e o preparo para o recomeço. Z ativa o arquétipo do transmutador. Pessoas com essa letra muitas vezes encerram ciclos na vida dos outros. São como portais. O que entra em contato com elas se transforma. Às vezes de forma doce, às vezes abrupta. Elas são como o último capítulo de um livro que só faz sentido quando termina. Jung via isso como a alma que carrega o sopro da mudança, aquela que vive muitas mortes simbólicas para poder renascer com mais verdade. E seu desafio é não temer o fim, mas honrá-lo como parte da dança da alma. Agora que percorremos todas as letras, talvez algo dentro de você tenha se movido. Talvez tenha sentido sua letra com mais clareza, ou tenha percebido como outras também te tocam, porque dentro de cada um de nós há um pouco de todas elas. Carl Jung dizia que o destino da alma é lembrar de si mesma, e o nome que você carrega talvez seja um dos primeiros sinais dessa lembrança, não como um rótulo, mas como um mapa sutil. Cada som, uma nota, cada letra, um chamado, cada nome, uma possibilidade de se encontrar. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que talvez nunca tenha parado para escutar a vibração do próprio nome. E nos comentários, conte o que descobriu, o que sentiu, o que percebeu ao longo dessa jornada. O que o seu nome te revelou. A sua presença aqui já é, por si só, um sinal de que há algo em você que busca e algo em nós que ecoa esse mesmo chamado. Até o próximo mergulho,
onde as palavras continuam sendo portais e o silêncio, o verdadeiro mestre.